Ela quebrou padrões ao se tornar a primeira mulher vice-presidente dos Estados Unidos. E vem se mostrando uma figura política que provoca debates acalorados. Considerada por alguns a senadora mais esquerdista em 2019 e em 2021, quem é Kamala Harris, a atual candidata à presidência da maior potência econômica do mundo? Depois da renúncia de Joe Biden, Harris foi a escolhida pelo Partido Democrata para a corrida presidencial. Mas, eu te prometo, existe um lado oculto nessa história. Com a proximidade das eleições americanas, e para que você possa conhecer melhor os candidatos, decidimos exibir gratuitamente os episódios sobre Donald Trump e Kamala Harris, que fazem parte da nova temporada do programa Face Oculta. A nova temporada é exclusiva para assinantes e você pode garantir o seu acesso assinando a Brasil Paralelo com 50% de desconto. Aproveite para assinar agora, pois são os últimos dias dessa promoção e você não encontrará um preço menor em novembro. Nesta condição especial, o plano anual mais barato fica apenas R$ 9,50 mensais. Assine e garanta o seu acesso aos próximos episódios. Revelaremos a face oculta de Nicolás Maduro, Yasser Arafat, Vladimir Putin, Benjamin Netanyahu, Paulo Maluf e outras personalidades polêmicas. Fique agora com a face oculta de Kamala Harris, a atual candidata à presidência dos Estados Unidos. Kamala Harris, talvez a próxima presidente dos Estados Unidos. Se for assim, vai ser a primeira mulher a ocupar a presidência americana e também a primeira mulher negra ou negra e sul-asiática. De qualquer forma, é uma figura inspiradora, que devolveu a esperança e o entusiasmo para os eleitores do Partido Democrata depois de um mandato de Joe Biden que terminou de forma melancólica. Como procuradora do Distrito de São Francisco, Kamala implementou políticas duras para combater a criminalidade. Sua competência e dedicação foram reconhecidas, levando-a a ser eleita Procuradora-Geral da Califórnia em 2010. Nesse papel, ela foi uma defensora incansável da reforma do sistema de justiça criminal e das questões de proteção ao consumidor. Em 2017, Harris foi eleita senadora pela Califórnia, onde se destacou pelo seu trabalho em temas como saúde, imigração e direitos civis. Sua habilidade em debates e seu fervor em buscar soluções legislativas ganharam a admiração de seus pares e do público. Em 2020, fez história ao ser escolhida como candidata à vice-presidência ao lado de Joe Biden, vencendo a disputa e impedindo a reeleição de Donald Trump. Kamala Harris é amplamente conhecida por sua visão progressista. Seu papel como vice-presidente a posiciona como uma das líderes mais influentes da atualidade. E sua carreira é considerada por muitos um testemunho de seu compromisso com a justiça e com a igualdade para todos. Na disputa presidencial de 2024, Donald Trump já parecia eleito após vencer o debate contra Joe Biden e sofrer uma tentativa de assassinato. Mas com a desistência de Biden e a indicação de sua vice, Kamala Harris, para concorrer no seu lugar, todo o clima mudou da noite para o dia. Os democratas e seus numerosos apoiadores nos jornais e na indústria do entretenimento se uniram para apoiá-la. I keep thinking in my head that we all need a mom. I've been thinking that we really all need a tremendous hug in the world right now. A história oficial de Kamala Harris é uma história de sucesso e de idealismo. Mas eu te prometo, existe um lado oculto nessa história.
Kamala Harris nasceu na Califórnia em 1964 em uma família de acadêmicos. Sua mãe era uma pesquisadora médica na Índia e seu pai, um economista jamaicano. Eles se conheceram quando eram estudantes na Universidade da Califórnia, em Berkeley, e tiveram 2 filhas, Kamala e Maya, antes de se separarem. My sister Maya is 2.5 years younger than me. So at the age of 2.5, I was told, look after your sister. And it is something that is very much a part of just who I am, which is look after those who need your support or need your help. And that has been what has motivated me to do the work I've done, to look after and protect people. Kamala entrou em Direito na Universidade UC Hastings, que é a número 80 do país em termos de seletividade. Ao terminar o curso, foi reprovada na primeira vez que tentou fazer o exame da Ordem dos Advogados. Ela passou na segunda tentativa. Quando questionada a respeito, Kamala disse, abre aspas, o exame não é uma boa medida da sua capacidade. Fecha aspas. Seja como for, uma vez saindo da universidade, Kamala seguiu a carreira jurídica, a princípio com sucesso apenas moderado. Foi procuradora-geral adjunta do Condado de Alameda por 8 anos. Mais tarde, ela disse que o que a atraía na área jurídica era que ela queria estar na mesa onde as decisões são tomadas. Mas Kamala ainda não havia conseguido acesso a essa mesa. Então, em 1993, ela conheceu o Willie Brown. Brown era um político lendário no estado da Califórnia. Extremamente bem conectado, ele foi deputado por 30 anos e presidente da Assembleia do Estado por outros 15. Ele tinha 60 anos na época. Algumas versões dizem que ele era casado e com 3 filhos quando conheceu a aspirante à política de 29 anos, Kamala Harris. Mas, na verdade, ele já havia se separado da mulher alguns anos antes. Em 2019, o Willie Brown escreveu um artigo para um jornal intitulado Sim, eu namorei a Kamala Harris. E daí? Nesse artigo, Brown escreve o seguinte, abre aspas, é verdade, eu posso ter influenciado a carreira dela porque eu a nomeei para 2 cargos estatais. E, certamente, eu a ajudei na primeira disputa dela para virar procuradora em São Francisco. Fecha aspas. It was wonderful to have that kind of ongoing, daily activity, relationship with somebody who had an interest in the world of politics and who had a superior command of attention from the public based on her natural beauty as well as her ability to create smiles. Sobre seu antigo namorado e mentor político, Kamala disse, abre aspas, a carreira dele acabou. Eu vou estar viva e bem pelos próximos 40 anos. Eu não devo coisa nenhuma para ele. Ele é um albatroz pendurado no meu pescoço. Fecha aspas. Coincidência ou não, após o relacionamento com Brown, Harris logo se tornou a principal promotora de São Francisco. Sob vários parâmetros, foi uma carreira notável. Para o desagrado atual de muitos democratas, ela ficou conhecida por ser dura com os criminosos, coisa que até hoje, quando é lembrada, a deixa em má posição com a esquerda. Kamala Harris was not a progressive prosecutor. Vem dessa época a acusação de que Kamala prendia pessoas por porte de maconha. E também de que ela foi responsável pela prisão de um número excessivo de negros. She was a bad prosecutor. She put thousands and thousands of black people in jail over marijuana. Pelo menos uma acusação que frequentemente se faz contra a atuação de Kamala como promotora não parece muito terrível. A de que ela atuava como uma pessoa de centro.
Mas a própria Câmara repudia essa acusação. Nos últimos anos, candidatos reformistas passaram a ganhar os principais cargos de promotoria nos Estados Unidos, prometendo acabar com a necessidade de pagar fiança ou se recusando a penalizar pequenos crimes relacionados a drogas e até mesmo pequenos furtos. No clima atual, a campanha política de Kamala Harris precisa criar a imagem de que ela foi uma promotora progressista. E essa imagem antiga de centrista a atrapalha bastante entre os seus eleitores. Apesar da fama de durona, em 2011 estourou o escândalo Nuestra Família. Segundo documentos oficiais e várias testemunhas, o Departamento de Polícia de São Francisco, e em específico o escritório da procuradora distrital Kamala Harris, protegeram da prisão um líder de gangue acusado de assassinato, tráfico de drogas e extorsão. Ele teria servido como informante para a polícia e para a Câmara, que por isso o livraram da cadeia. Para a jornalista Lara Baselan, Kamala lutou com unhas e dentes para manter pessoas inocentes na cadeia. Uma dessas pessoas, Kevin Cooper, está na ala dos condenados à morte na prisão de San Quentin. Na época de seu julgamento, segundo Baselan, bastaria um exame das manchas de sangue em uma camiseta e em um machado para provar que Cooper era inocente. Mas Kamala Harris se recusou a permitir que o teste fosse feito. Outro problema é a acusação de que, apesar da imagem pública de pessoa sorridente e compreensiva, Kamala sempre foi grosseira com seus assistentes. Algumas pessoas que trabalharam com Kamala nessa época dizem que ela era ríspida com seus subordinados e que os xingava constantemente. Outra das acusações é de que ela mandava que eles não fizessem contato visual com ela. Um assessor que trabalhou com Kamala, quando ela já era vice de Joe Biden, a chamou de uma bully, ou seja, uma chefe que praticava bullying com seus comandados. O clima imposto por ela era tão ruim que 92% dos seus funcionários pediram demissão nos primeiros 3 anos de seu período como vice-presidente. Kamala também é conhecida pelo seu jeito peculiar de falar, que para nós, brasileiros, talvez lembre a retórica de uma antiga presidente nossa. Of course, like any person, Kamala has her personality quirks, and her time as vice president brought them all front and center. I love Venn diagrams. You know, the 3 circles? Who doesn't love a yellow school bus? You think you just fell out of a coconut tree? Na oposição, muitos levantaram a suspeita de que ela não dá entrevistas sem teleprompter, por supostamente estar muitas vezes alcoolizada. Isso foi repetido por comentaristas como Glenn Beck, Matt Wallace e Scott Adams. O boato surge por declarações como estas. So you're now no longer are you necessarily keeping those private files in some file cabinet that's locked in the basement of the house. It's on your laptop, and it's then therefore up here in this cloud that exists above us, right? And as a woman, there's a balance to be struck between being tough and being a bitch. É difícil muitas vezes entender o que ela diz. Nunca ficou muito claro, por exemplo, a posição de Kamala Harris sobre muitos assuntos. Mas isso talvez seja uma vantagem na política. Como disse o seu mentor, Willie Brown, a confusão em torno da identificação ideológica de Kamala é útil, porque, abre aspas,
Se ela deixa as pessoas sempre tentando adivinhar o que ela pensa, então ela pode ajustar a sua interpretação cada vez que ela encontra você. Fecha aspas. The reason so many voters don't know you is that you have changed your position on so many things. You supported looser immigration policies, now you're tightening them up. You were for Medicare for all, now you're not. So many that people don't truly know what you believe or what you stand for, and I know you've heard that. In the last 4 years, I have been Vice President of the United States, and I have been traveling our country, and I have been listening to folks and seeking what is possible in terms of common ground. I believe in building consensus. We are a diverse people, and what the American people do want is that we have leaders who can build consensus, where we can figure out compromise and understand it's not a bad thing, as long as you don't compromise your values, to find common sense solutions. And that has been my approach. A plataforma GovTrack nomeou Kamala como a senadora mais esquerdista dos Estados Unidos em 2019 e em 2021. O grupo pró-aborto, Liberdade Reprodutiva para Todos, que está apoiando Kamala financeiramente na disputa pela presidência, declarou que, abre aspas, não há ninguém que tenha lutado tanto quanto ela pelo direito ao aborto. Fecha aspas. Do you not trust women? To know what is in their own best interest? You, some legislator in some state capital, the majority of whom are not women, are in a better position to tell her what she should do? No entanto, em 2015, Kamala foi criticada por impedir uma operação de mudança de sexo de uma assassina presa em uma cadeia na Califórnia. Um juiz mandou que a cirurgia fosse feita mesmo assim, porque, segundo ele, não permitir essa cirurgia seria uma punição cruel. Kamala tentou reverter a decisão do juiz sem sucesso. Ela ainda hoje é criticada por isso, embora logo depois desse episódio ela tenha aderido à causa LGBTQ com aparente entusiasmo. Em 2008, Kamala se opôs a um projeto de lei que descriminalizava a prostituição. Mas, alguns anos depois, já declarava ter mudado de ideia. Em 2020, ela apoiou o grupo Black Lives Matter, aplaudindo o corte de 150 milhões de dólares do orçamento do Departamento de Polícia de Los Angeles. Perguntada sobre os protestos do Black Lives Matter em 2020, Kamala respondeu assim para o apresentador Stephen Colbert. They're not going to stop. They're not going to let up, and they should not. And we should not. Em julho de 2019, o Partido Democrata tinha 20 candidatos disputando a vaga para ser adversário de Donald Trump nas eleições do ano seguinte. Entre os 5 candidatos preferidos estava a senadora Kamala Harris. Segundo a revista Newsweek, Kamala tinha o apoio da elite e era considerada a Obama mulher. Durante 2 noites, no final de julho, os 20 candidatos debateram entre si. Kamala tinha tudo para continuar indo bem e avançar na disputa. Ela decidiu atacar Joe Biden, que já era, naquele momento, o candidato favorito para a nomeação. It was hurtful to hear you talk about the reputations of 2 United States senators who built their reputations and career on the segregation of race in this country. And it was not only that, but you also worked with them to oppose busing. And, you know, there was a little girl in California who was part of the 2nd class to integrate her public schools. And she was bused to school every day. And that little girl was me.
Mas ela não contava com o ataque súbito de uma das candidatas menos populares. A deputada havaiana e veterana de guerra do Iraque e do Kuwait, Tulsi Gabbard. She put over 1,500 people in jail for marijuana violations and then laughed about it when she was asked if she ever smoked marijuana. She blocked evidence that would have freed an innocent man from death row until the courts forced her to do so. Gabbard foi bastante dura, mas a acusação que mais atingiu a imagem de Kamala foi a de ter sido desonesta na apuração de um crime na época em que era procuradora. Para aumentar o seu número de casos resolvidos, ela teria escondido provas que inocentavam um suspeito. Quando a CNN perguntou qual a sua reação a essas acusações, Kamala pareceu ter sentido o golpe. Uma matéria da própria CNN tentou amenizar o estrago. Abre aspas. Este incidente não vai causar nenhum prejuízo real à campanha de Harris. Fecha aspas. Mas muitos doadores se alarmaram com a falta de resposta de Kamala à acusação de Gabbard. O dinheiro começou a secar. 4 meses depois, Kamala Harris desistiu da corrida para concorrer à presidência. Até esse ponto, Kamala era desconhecida do resto do mundo. E ela teria continuado assim caso Joe Biden, ao se tornar o candidato do Partido Democrata à presidência, não a tivesse escolhido como sua vice-presidente. Kamala estava numa lista de 4 candidatas mulheres que foram consideradas pelo partido. Junto com ela estavam a senadora Elizabeth Warren, a governadora do Michigan, Gretchen Whitmer, e a diplomata Susan Rice. Por que Kamala foi a escolhida? Segundo o New York Times, porque Warren e Whitmer eram brancas demais e Rice, que é negra, era muito inexperiente. E foi assim que Kamala Harris se tornou a vice-presidente dos Estados Unidos e talvez a nova presidente em 2024. We did it, Joe. You're gonna be the next president of the United States. Kamala Harris foi uma das vice-presidentes menos populares da história dos Estados Unidos. Atrás apenas dos republicanos Dan Quayle e Dick Cheney. Até a revista pró-democrata The Atlantic usou o termo má administração para descrever a sua performance na Casa Branca. Com a proximidade das eleições, todos comentavam sobre o declínio mental evidente de Joe Biden, cuja face oculta eu já revelei. Era dito que ele passava muito pouco tempo no salão oval da Casa Branca. Quem estaria realmente mandando no poder executivo? Para alguns, essa pessoa seria Kamala. E quando Joe Biden desistiu da disputa pela reeleição e indicou Kamala para concorrer no seu lugar, a jornalista Maureen Dowd chamou isso de um golpe de Kamala e da cúpula do Partido Democrata. Conforme ela escreveu no New York Times, abre aspas, mesmo tendo sido a coisa certa a fazer, já que Joe Biden não iria ser capaz de fazer a sua campanha, quanto menos servir como presidente por mais 4 anos, mesmo assim, foi um golpe assustador. Fecha aspas. Kamala é criticada por ser uma espécie de fantoche do que a esquerda chamava antigamente de o complexo industrial militar. Para esses críticos, ela apenas cumpre o que certos grupos querem que ela faça.
You mean facing off against someone like Vladimir Putin, for example? Wouldn't that be lovely? Kamala Harris versus Vladimir Putin. A escolha do vice de Kamala gerou muita preocupação também. Yes, the Democratic presidential nominee Kamala Harris is the single most radical, extreme, and downright dangerous far-left politician ever coronated by the Democratic Party. Now, she just tapped Minnesota Governor Tim Walz, the single most radical far-left governor in the United States, to be her running mate. Make no mistake, Harris and Walz, they're political soulmates. He has extreme positions on everything. Assim que Kamala Harris foi escolhida como candidata do Partido Democrata à presidência, uma unanimidade súbita se formou em torno dela. So everybody forever was like, Kamala Harris is the worst vice president. She's the least popular vice president of all time. And then in a moment in time, all of a sudden she's our solution. She's our hero. Everybody's with her. All these social media posts about her. Try Googling a negative story on her. You won't find one. So, ta-da! E não é que era verdade? De modo surpreendentemente súbito, toda a esquerda se uniu apoiando Kamala Harris. Políticos, apresentadores de TV, jornalistas, atores de cinema. From Drew Barrymore and Cardi B to George Clooney and Mark Hamill, Barbra Streisand, Rosie O'Donnell, Cher, Jamie Lee Curtis, all these big names are with Harris. This list also includes Octavia Spencer, Mandy Moore, Mark Ruffalo, Jeff Bridges, and many others. And she's also a historic candidate. You know, it's going to be the first woman president, and that's incredibly exciting. And, you know, she's Indian, she's black, she's everything. You can be more than one thing. It's incredible. You know, I'm Jewish and Irish. I wish I was black. Every white Jewish guy wishes he was black. Todo esse esforço artificial de criar um movimento espontâneo e popular ficou evidente quando, assim que se soube que Kamala Harris seria a candidata, celebridades de todos os tipos começaram a apoiá-la. Todos usavam ao mesmo tempo a palavra Brat. Kamala é Brat. O termo, que significa uma garota ousada, foi o título de um álbum da cantora inglesa Charli XCX. Explaining what it means to be a brat, Charli XCX said, "You're just that girl who is a little messy and likes to party and maybe says dumb things sometimes. Who feels herself but then also maybe has a breakdown but parties through it. It's very honest, it's very blunt and a little bit volatile." No TikTok, no Instagram e no X, houve, na esteira do lançamento do álbum, uma onda de pessoas falando no verão das Brats. Então, a própria cantora inglesa disse que Kamala era uma Brat. Foi o que bastou para a campanha de Kamala abraçar o termo. Parece haver, de fato, alguma coisa de estranho na rapidez e na simultaneidade desses apoios. Uma impressão de que todas as indústrias tecnológicas, os principais jornais e todas as celebridades se coordenaram rapidamente para apoiá-la. Como disse Robert Kennedy Jr. logo depois de desistir de sua candidatura à presidência. No policies, no interviews, no debates. Only smoke and mirrors. Oh, who needs a policy when you have Trump to hate? Talvez a melhor maneira de ocultar a verdadeira face de alguém seja jogar todos os holofotes sobre ela. Passadas algumas semanas do início da escolha de Kamala, no entanto, a falta de clareza em termos de propostas começou a ser criticada até pela esquerda. Sua recusa a atender à imprensa e participar de entrevistas coletivas também começou a incomodar o New York Times. Mesmo com esses problemas, a imprensa
e os eleitores democratas mantiveram seu apoio a Kamala. Afinal de contas, do outro lado está Donald Trump, cuja face oculta eu também já revelei. Por causa disso, e não se sabe até quando, a face oculta de Kamala Harris continuará a não ser mostrada para o grande público. Se você quer que mais pessoas conheçam Kamala Harris e percebam alguns pontos, pelo menos, duvidosos da sua carreira, sugira a assinatura da Brasil Paralelo. E para aqueles que acham que os seus segredos estão enterrados, em segurança, nas covas perdidas da história, tenham cuidado. Pois existem 3 coisas que não podem ser escondidas por muito tempo: o Sol, a Lua e as faces ocultas, que eu vou revelar. Esperamos que você tenha gostado do programa. Depois de revelar as faces ocultas de Nelson Mandela, Simone de Beauvoir, Carlos Marighella e tantos outros, agora vamos revelar a face oculta de Nicolás Maduro, Yasser Arafat, Vladimir Putin e outras figuras que você só vai descobrir ao se tornar assinante da Brasil Paralelo. Lembrando que os novos episódios de Face Oculta são exclusivos para assinantes. E para que você se torne assinante da Brasil Paralelo hoje mesmo, liberamos 50% de desconto em todos os nossos planos. Uma promoção que vai durar poucos dias e que não vai se repetir em novembro. Nesta condição especial, o plano anual mais barato fica apenas R$ 9,50 mensais. Ao assinar, você libera seu acesso à nova temporada do programa Face Oculta e mais. Todos os originais da Brasil Paralelo, como História do Comunismo, Entre Lobos, Unitopia e Amada e Ultrajada. A BP Select, com filmes e séries de grande sucesso, catálogo infantil, seguro, que transmite bons valores para as crianças. E se escolher o plano mais completo, ainda libera os cursos do Núcleo de Formação. Uma iniciativa educacional com mais de 90 cursos em várias áreas do conhecimento, como cultura, artes, história, economia, educação e política. Tudo isso com 50% de desconto. Mas atenção, a hora de assinar é agora. São os últimos dias dessa condição especial e você não encontrará um preço mais barato em novembro. Escaneie o QR Code que está aparecendo aí na tela ou toque no link da descrição e assine a Brasil Paralelo pela metade do preço. A Brasil Paralelo é uma empresa de mídia independente que não aceita um único centavo do dinheiro público. Ao assinar, além de liberar conteúdos exclusivos, você financia o nosso trabalho de resgate cultural, permitindo que novas produções relevantes para o povo brasileiro sejam feitas. Apoie esse trabalho e torne-se assinante. Muito obrigado e até breve.